Acaba o jogo no Romeirão. 2 para a equipe de casa, 2 para a equipe do Ceará. Ceará largou vencendo 2-0. Cedeu o empate. Saiu 2-0 para o Ceará no primeiro tempo, 2-0 para casa no segundo tempo. 2-2 vem aí o lance final com Adriano Júnior e toda a equipe Bola na Rede. E casa. Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. Estamos de volta aqui agora para comandar o lance final. Pós-jogo com a equipe Bola na Rede. Depois do empate lá no Romeirão entre Casa e Ceará, 2-2. O Alvinegro partiu na frente, 2-0 no segundo tempo. O Verdão reagiu no segundo e chegou ao empate. Casa 2, Ceará também 2. É o final da primeira rodada da segunda fase do campeonato estadual, né? A abertura foi ontem, com 2 jogos, Quixadá e Guarani de Juazeiro em Barbalha. O Leão do Mercado venceu o Canarinho do Sertão, Guarani de Juazeiro 2, Quixadá 0. No PV aconteceu também ontem Fortaleza e Maranguape, empate em 1-1. O Leão empatando aí com o Gavião da Serra. Hoje tivemos Verdão e Vozão empatando em 2-2. Você curtiu a narração de J. Rômulo aqui na 3FM 91,3. Equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte e curte de montão, né? O final da primeira rodada da segunda fase. Também final da primeira rodada do quadrangular da morte, né? Tivemos resultados, o resultado, aliás, do jogo já finalizado, São Benedito e Guarani de Sobral. O jogo terminou empatado em 1-1. Aconteceu no Junco, com o Renato marcando, Renato Frota para o São Benedito e o jogador Tininho para o Guarani de Sobral. Itapipoca segue vencendo lá no Perilão. O Horizonte pelo placar de 2-1. Nilcinho e Djalma de pênalti conferindo para o Itapipoca e o André Luiz, acho que é o caçaco, de pênalti pro time do Horizonte. 2-1, Itapipoca vai vencendo. Finalzinho de jogo ainda lá, a bola rolando no estádio Perilão. Esse é o quadrangular da morte, né? Dessas 4 equipes, Itapipoca, Horizonte, São Benedito e Guarani de Sobral, 2 irão descer para a Série B do Campeonato Cearense, irão disputar em 2016 a Série B. Luiz Guilherme, o nosso LG, trazendo informações direto do Romeirão. Ok, os jogadores do Alvinegro deixando o gramado com aquela frustração, porque vencia o Ceará por 2-0, deixou que a equipe empatasse. Ouvi aqui o atacante Marinho. Vamos ouvir aqui o Marinho falando sobre o jogo. Está ganhando 2-0, não pode deixar acontecer isso. Né, a gente voltou no intervalo, principalmente falando disso, né, a respeito de ter tranquilidade um pouco, ter muita atenção, porque a gente sabia que eles iam vir para pressão, para empatar o jogo. A gente deu muito mole, a gente não pode acontecer isso, a gente já tinha conversado. Aí a palavra do Marinho, falando 2-0, a equipe deixar aqui o adversário empate. Deixa eu ouvir aqui o magnata Magno Alves falando sobre a partida. Pode. Mesmo que não seja ruim um ponto, mas não pode você levar 2 gols, onde nós comentávamos a dificuldade que sempre existe. O Magno Alves tá aí dizendo, não pode acontecer isso. Ouvi aqui o Sandro Manuel. 2-0, não poderia ter acontecido esse empate, mas se tratando que nós não estamos jogando na nossa casa, é um resultado bom, porque a gente só valoriza um ponto quando perde, né? E valoriza esse ponto aí, mas ligar o sinal de alerta, porque isso não pode estar acontecendo mais. Aí, portanto, o Sandro Manuel, o volante, entrou no segundo tempo. Aí, sinal de alerta acender, porque a equipe vencendo por 2-0, deixaram o empate e está na iminência de levar até o terceiro gol e fica complicado. A gente vai aguardar aqui as coletivas, os jogadores todos já deixaram o gramado e agora é aguardar a palavra do técnico Silas, que vai falar sobre a partida com você, Adriano Júnior. Valeu, Luiz Guilherme. Daqui a pouco, né, a gente vai tentar aí divulgar os números da renda no Romeirão para esse empate em 2-2 entre Casa e Ceará, né? Os números da renda foram divulgados para São Benedito e Guarani de Sobral, público pagante de 213 pagantes no Junco, com uma renda de 3.760, né? O jogo lá do Perilão também saiu os números da renda, com o público pagante de 349, Itapipoca e Horizonte, que joga no finalzinho, o Itapipoca na frente, 2-1, uma renda de 4.925, né? Aguardando aí os números da renda do Romeirão, o jogo que acabou agora há pouco. Será que deu tanta gente? Já estão contando esse dinheiro, essa grana? Entre
Icasa e Ceará, o jogo terminou empatado em 2-2, né? 2-2 o jogo lá em Juazeiro do Norte, que teve, né, o goleiro do Icasa no primeiro tempo saindo de campo de ambulância, quando na oportunidade do segundo gol do Ceará marcado pelo Ricardinho, ele acabou chocando a cabeça com a trave, o goleiro Rodolfo, e ficou desacordado alguns momentos, alguns minutos, e acabou sendo levado de ambulância para o hospital lá em Juazeiro do Norte, com o goleiro reserva, o Thiago Rocha, entrando no seu lugar e fazendo uma boa partida no segundo tempo. Daqui a pouco, Edmilson Maciel, Martins Andrade, repercutindo aí esse empate do Ceará, que começou vencendo 2-0 e permitiu a reação do Verdão no segundo tempo, o Verdão empatando em 2-2. Deixa eu falar aqui um pouco a classificação, dar uma atualizada na classificação dessa segunda fase do Campeonato Cearense, que traz no grupo B1, o Fortaleza está liderando ao lado do Icasa, 1 ponto cada um, né? O Icasa empatou e o Guarani de Juazeiro lidera o grupo B2, está dividindo a liderança, Fortaleza e o time do Icasa estão dividindo a liderança. Está começando agora, irmão, o negócio, né? Aí vamos, né? Está dividindo, está empatado em pontos, e o Guarani de Juazeiro é o líder do grupo B2 com 3 pontos. O Maranguape e o Ceará estão dividindo a segunda colocação com 1 pontinho cada um. Foi empate, né? Os dois empataram. Então aí a classificação atualizada para você da primeira rodada da segunda fase do campeonato estadual, né? O que é engraçado é isso, né? O Fortaleza, Icasa e Quixadá no B1, no B2, Guarani de Juazeiro, Maranguape e Ceará. Se o Ceará ganha o jogo do Icasa, o Fortaleza ficaria liderando o seu grupo, né? Agora... com 1 ponto só. Mas se o Fortaleza permanecesse com 1 ponto, seus adversários não, o grupo dele, caso que Quixadá perdesse os jogos, com esse 1 pontinho, o Fortaleza classificaria. Qual é quanto foi o jogo do Fortaleza? O jogo do Fortaleza foi 1-1. O jogo do Icasa? 2-2. 2 gols marcados, seu segundo critério, Icasa é líder. Tá certo? Tá certo, mas eu tô falando aqui que a largada foi agora. Número Pois na verdade assim, pela pontuação, você tá certo. Assim como o Ceará está dividindo com o Maranguape a segunda colocação do grupo B2, né? Foi empate, os dois empataram. Os dois fizeram um gol só, não é isso? Não, o Ceará fez 2 no caso. O Ceará então seria o segundo, então. O Maranguape fez quantos? Fez 1 gol. Então o Ceará, pelo número de gols marcados, também fica em segundo lugar. Tá certo? Isso, tá certo. Assim como está empatado também na Copa do Nordeste, todo mundo com 5 pontos, né? Estão dividindo a liderança. Mas aí tem os 3. O líder é o River, o segundo é o Fortaleza, o Ceará é o terceiro. Aliás, Adriano, ontem eu coloquei uma matéria no meu blog falando sobre isso, tá certo? Quem seriam os 8? A primeira metade do primeiro turno foi concluída sexta-feira. Perfeito. Quem seriam 5 classificados e quem não estaria fora, quem não estaria na segunda fase, exatamente sabe quem? Sport, Náutico e Ceará estariam fora por causa desses critérios de desempate. É impressionante, né? Perfeito, mas ainda tem a volta ainda toda, né? O Ceará vai jogar fora, lá na Paraíba, vai receber o River aqui, vai enfrentar o Fortaleza ainda no jogo de volta, no Clássico Rei, que aconteceu o primeiro empate 1-1 pela Copa do Nordeste. Terminou lá em Itapipoca, a vitória do time da casa. Itapipoca bateu o Horizonte 2-1 no Quadrangular da Morte, né? Largando com vitória, a única equipe que venceu no quadrangular aí da Morte foi o Itapipoca, já que São Benedito e Guarani de Sobral ficaram no empate em 1-1, né? Resultado finalizado aí pelo quadrangular da Morte do Campeonato Cearense. Deixa eu dar uma passada aqui rapidinho nos outros campeonatos pra gente começar aqui a debater esse empate do Ceará em 2-2. Vamos começar aqui com a vitória do Santos pelo Campeonato Paulista, 3-1 em cima da Portuguesa. O Corinthians ficou no empate com o Ituano, jogando lá em Itu, no Novelli Júnior, em 1-1. Daqui a pouco o time do Palmeiras estará em campo às 6:30 da noite, jogando fora de casa contra a Penapolense na cidade de Penápolis. Vamos ao Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que terá o primeiro clássico dessa temporada 2015, daqui a pouco no estádio Engenhão, né? Ou agora Newton Santos, como foi batizado. O Flamengo segue empatando com Madureira em 1-1. O jogo está no segundo tempo, lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Fluminense e Vasco duelam daqui a pouco pelo Campeonato Carioca, no estádio Newton Santos, Engenhão, como queiram, né? O primeiro clássico da temporada. O Botafogo ontem venceu o seu jogo, o Nova Iguaçu, de virada por 2-1, com o Jobson brilhando aí com a camisa do Alvinegro da Estrela Solitária, né? Alguns resultados para você, então, de outros campeonatos
estaduais, né? Pelo Campeonato Baiano, o Bahia estava perdendo o seu jogo, né? Até agora no finalzinho, vamos confirmar aqui o Campeonato Baiano, o Bahia e Vitória, que sempre decidem lá o Campeonato Baiano, exemplo aqui de Ceará e Fortaleza, que sempre fazem as decisões aqui do Campeonato Cearense. Muitos são assim, né? Em Minas Gerais também, sempre dá Atlético e Cruzeiro. Na rodada, o Vitória venceu o Colo-Colo lá de Ilhéus por 1-0, né? O Vitória da Bahia se deu bem e o Bahia foi realmente derrotado fora de casa pela equipe do Jacuipense. Jacuipense 2, Bahia 0, resultado aí do Campeonato Baiano. Deixa eu dar uma passadinha aqui, a gente tem que dar uma faturada também, né? Senão a gente vai... Dizer que o Sérgio Soares não está tão bem lá não, né, Adriano? Não, perdeu hoje, né? Jacuipense. Tá certo? Verdade. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 3484-6533. Cimenta Pudi, a força que vem marcada no nome, 0800-705-7575. Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Passe na Audi Motos e acelere para sair da rotina. Audi Motos, 4006-2520. Sorvetes Frutibis, mais que um sorvete, um alimento. Pedidos 3308-9100. Zoom Jeans, o jeans que deixa você como você merece ser. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans. Ligue 8768-2817. Agora sim, vamos ao retrato do jogo com Edmilson Maciel, Martins Andrade, o nosso J. Rômulo, com intervenções também do LG, do Luiz Guilherme, trazendo informações direto do estádio Romeirão, onde agora há pouco o Ceará empatou em 2-2 com a equipe do Icasa. Jogo válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2015. Edmilson Maciel, o desafio do Silas, será que o principal desafio do Silas agora é fazer com que a equipe jogue bem os 90 minutos e não oscile em campo? Pois começou jogando bem, depois cedeu o terreno para o adversário, cedeu o empate, depois perdeu algumas oportunidades também de fazer o terceiro gol. Edmilson Maciel. É verdade, Adriano. Falta. Nem esse é o Ceará, nem esse deve ser o time do Silas também. A diretoria, quando resolveu tirar o dado no meio da competição, ela sabia que a equipe precisava sofrer um novo processo de adaptação. É um novo trabalho, é uma nova filosofia. Tudo muda com a mudança de um treinador para outro. A não ser que o treinador chegue, eu vou aproveitar tudo que estava acontecendo e tentar mudar aos poucos. Me parece que não foi isso que o Silas fez. Então o resultado é que não é esse o Ceará que se espera do Silas e não é esse o trabalho que se espera do Ceará dentro da competição. Tá certo? Teve um ótimo primeiro tempo, você até me perguntava no intervalo se foi a melhor partida do Ceará sob o comando do Silas, e eu dizia sim, foi. Quase impecável no primeiro tempo, tá certo? Segundo tempo mudou totalmente aí, muita irregularidade, muita variação, sobe e desce muito grande, não é isso que se quer. Você acompanha o lance final com a equipe Bola na Rede, o pós-jogo, depois do empate entre Ceará e Icasa e Ceará, o jogo que aconteceu no estádio Romeirão, com a narração de J. Rômulo. O Martins Andrade, o Icasa reagiu, né? Não se abalou com o goleiro que saiu machucado, 2-0 na sacola, e teve forças para reagir no segundo tempo. Chegou lá, acreditou e conseguiu chegar ao empate também, perdendo oportunidades para virar a partida, Martins. Martins Andrade. Olha, Adriano, o Icasa está se comportando como um clube grande. Tá jogando como se fosse um clube grande, com certo moral, essa que é a verdade. Tomou 2 gols e reagiu. Agora, o Ceará é que precisa melhorar um pouco esse trabalho de quando volta para o segundo tempo, ele não apresenta a mesma eficiência apresentada no primeiro. Foi assim contra o Maranguape, vocês se lembram, 3-0, o Maranguape empatou. Foi assim contra o Botafogo, esteve bem, e aí um gol salvador já nos acréscimos. E hoje voltou a repetir o mesmo erro. Esteve bem no primeiro tempo e no segundo tempo está arriando a bateria, como se diz. Agora, o Silas precisa trabalhar essa moçada, principalmente o pessoal de armação da frente. O pessoal de trás anda falhando no segundo tempo, mas é porque a carga é tão grande que o pessoal da frente não está conseguindo acompanhar,
que sobrecarrega, né? Aí você vê o João Marcos, é um jogador que sempre aguentava o jogo todo, tá começando a abrir o bico, porque o pessoal não tá vindo, não tá acompanhando. Eu observei no primeiro tempo e no segundo tempo a mesma coisa. O Thiago Cametá, que é um jogador de muita velocidade, um jogador que carrega muito pelo lado direito, ele não tem tinha o Wesley até um dia desse, o Wesley tá fora do time, então o Thiago não tem o segundo homem para puxada, para fazer 1-2. O Ricardinho foi uma vez, não foi mais, é como aquela história, eu não vou nada, eu vou para ali não, porque ali eu vou ter que correr. O Marco Aurélio foi uma vez e não foi mais, na segunda vez quem passou já foi o Thiago Cametá, não foi mais o Marco Aurélio. Então esse trabalho tem que ser feito para que o time apresente uma certa eficiência no primeiro tempo e isso se repita. Eu não vou dizer que seja 100% no primeiro tempo, mas que pelo menos 80%, 70% no segundo. É o que não está ocorrendo com o Ceará. O Ceará desgasta-se todo no primeiro tempo e no segundo tempo sofre toda essa carga que se viu aí, com o time adversário chegando. Precisava de uma pessoa para marcar esse Vitor aí e ninguém encostou, nem o pessoal da frente voltou um pouquinho, porque quando a gente tá jogando futebol, um ajuda o outro, já esse macho tá correndo de baixo, tá? Eu vou encostar nele aqui para dar pelo menos uns 2 cotovelados, qualquer coisa assim. Mas nem isso foi feito. Então o Ceará, essa queda de produção no segundo tempo, tá ensejando a que o torcedor comece a achar alguém dentro do campo. Aí ele começa a achar mesmo, nesse caso. Né? Começa a perseguir esse, perseguir aquele, começa a vaiar um, vaiar outro, e daqui a pouco está sendo o time todo vaiado. Silas precisa fazer esse trabalho, para que o time retorne no segundo tempo, pelo menos com 70% do potencial que ele perdeu no primeiro, que ele fez no primeiro. Tá certo, Martins Andrade, o lance final aqui com a equipe Bola na Rede, Mecrel, extintores e equipamentos contra incêndio, Mecrel, a marca da segurança, 3307-0550, autopeças escolares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura, 3290-1277, refresco Coringa, 10 deliciosos sabores, refresco Coringa, o puro sabor da fruta, pedidos 85-8802-8826, Chagão da Casa Velha, a melhor costela de ripa da cidade, música ao vivo toda sexta-feira, na Pajuçara, entrada de Maracanaú. Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é cuscuz Coringa. Pedidos 85-8802-8826. O J. Rômulo, houve aí, o Luiz Guilherme falava aí da discordância aí do Silas com seu auxiliar durante o segundo tempo, na hora de uma mudança, né, de uma substituição no time do Ceará. É salutar essa discussão acontecer entre técnico e auxiliar? É sempre bom ter uma segunda opinião? Faz parte do futebol? Ou será que isso aí não agrega, não ajuda? Olha, a discussão houve, né? Mas o Silas, ele determinou, não, quem manda sou eu. O auxiliar tem que dar opinião, mas o Silas manteve-se ali como o cabeça da comissão técnica, né? E determinou, seria o Ricardinho na posição do auxiliar que sairia, mas ele disse, não tira o Ricardinho, é o homem que municia o ataque do Ceará. Eu acho que discordar, todo mundo pode discordar, claro, né? Até em casa você discorda da esposa, a esposa discorda do marido, né? Isso, né, Giovana? Às vezes se torna assim uma discussão salutar para se encontrar um denominador comum, né? No caso dos dois aí, um tá vendo o jogo, acho que vê da cabine, vê lá do alto, né? O outro tá na paralela do campo ali, né? Mas aí, sinceramente, Adriano, eu acho que ele já o irmão do Silas já é auxiliar dele há algum tempo já, e acho que não foi a primeira vez. Da carreira dele treinador. É verdade. Ele foi jogador de futebol também, ele foi zagueiro, não teve o mesmo sucesso do Silas como jogador, não foi um bom zagueiro, mas auxiliou o Silas desde o início da carreira dele, quando o Silas deixou de ser auxiliar técnico no Fortaleza do Zete e passou a ser efetivado como treinador. Daí ele trouxe o Paulo Pereira para trabalhar com ele, irmão dele. É verdade, e com certeza essa não foi a primeira vez, nem será a última vez que haverá uma discordância entre eles, né? Certamente entre técnico e auxiliar no geral também, né? É verdade. A palavra final é do treinador. É verdade, né? A palavra final do treinador, como ele colocou, né? E acabou não aceitando a opinião do seu auxiliar. Mas isso é normal, né? Acontecer esse tipo de discordância entre o auxiliar e o técnico. E prevaleceu aí o mando do treinador, que não aceitou a opinião. Mas não é a primeira vez, eu acredito que já aconteceu diversas vezes entre ele e o irmão, como outros auxiliares também, e vai acontecer ainda, né?
Não tenha dúvida disso. Tá certo, J. Rômulo, os números da renda no Romeirão para Icasa 2, Ceará 2. Uma renda de 43.265. 43.265 para um público pagante de 3.560. 3.560 não foi divulgado o público não pagante, né? Mas já é uma força, né? Sair já os números da renda. Não sei porque sempre no interior é mais complicado se divulgar números de renda. Mas está aí para você que aguardou até agora os números da renda do empate entre Icasa e Ceará. Carneiro e Companhia inaugurou um espetacular self-service na Desembargador para Shed 670. Agora do Montese tem um self-service de respeito para você e a sua exposição. Olha aí o Carneiro, hein? Carneirinha, se eu te pego, Carneiro. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço, tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. 85-8802-8826 é o telefone para você pedir. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Distribuidor do arame farpado Moto. Na Avenida Misterral, número 5390, com atendimento veterinário. Home Center, Lojas Alves. Grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magno, número 500. Digital Extra Copy, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado Catum, 3493-5725 é o telefone. Edmilson Maciel, sem o William, né, no ataque, hoje a Cizinho jogou ao lado de Magno Alves. O próprio Magno já deixou claro em entrevistas que prefere jogar ao lado de um centroavante, de um atacante de área. E o Magno Alves hoje, qual foi o desempenho do Magno? Ele foi ajudado pelos companheiros de transição, de meio campo, de criação de jogadas, ou pelo próprio Acizinho, ou o Magno teve dificuldades hoje? Teve dificuldade, não produziu. Essa verdade é que o Magno Alves não chegou a finalizar. Se você for pesquisar aí o tempo todo, nenhuma finalização do Magno Alves, tá certo? Então ele foi um jogador nulo pela falta exatamente de um companheiro que o serviço circular. A gente sabe que o Magno não é jogador de área. Ele, quando vai jogar nessa circunstância, ele vai no sacrifício. Ele não tem biotipo para isso, ele não tem tipo para isso, tá certo? Não é o habitué do Magno Alves jogar enfiado na área. Quando você coloca o Acizinho, que muito menos que isso, aí te sacrifica um pouco o Magno Alves. Resultado, isolado na frente, sem chegar ninguém, aí deu no que deu, não jogou nada o Magno hoje. Lojão Itaécia em Calcaia, agora com Argamassa, Votomassa, Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. H4Men, a grife do homem, Rua Almirante Rufino, 546, no Vila União. Grupo CSN, quando pensar em segurança e mão de obra, pense em CSN, a melhor opção para uma vida tranquila. 3253-5577. Grupo Aurorense, Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 3484-6533. Martins Andrade, terceiro jogo do Silas no comando técnico do time do Ceará, né? Já tem torcedor reclamando, olhando assim meio de rabo de olho, que parece que o Ceará não acertou em contratar o Silas. Será que o caminho é esse já para começar nessas cobranças? O Ceará estreou na segunda fase jogando fora de casa contra uma das melhores equipes do campeonato, né? Que o Icasa terminou a primeira fase liderando o seu grupo e derrotou um dos grandes do futebol cearense, que foi o Fortaleza, lá mesmo no estádio Romeirão. E o Luiz até falava no início do jogo que Icasa e Ceará foram as equipes que conseguiram ganhar dos seus adversários como mandantes. E o Icasa não ganhou hoje, né? Fato. É verdade. E com relação ao Silas, o Silas até que deu um certo padrão, algumas jogadas criadas que a gente observa ali, a entrada do Samuel do lado esquerdo, com ele aproveitando bem essa força física do Samuel, e o Samuel tem correspondido. Agora, a minha decepção hoje foi no segundo tempo, e atendeu pelo nome de Ricardinho. Ricardinho abriu o bico no segundo tempo, essa que é a verdade. As bolas que ele poderia trabalhar melhor para facilitar a assistência ao Magno Alves, elas não conseguiram chegar, essa que é a verdade também, né? Apesar da marcação forte do Icasa, mas o Silas manteve o Ricardinho na esperança de que ele de repente clareasse um pouco e ele conseguisse resolver com um passe ou com uma batida de fora da grande área, resolver o jogo, mas infelizmente não aconteceu. E o Ricardinho não foi bem nesse segundo tempo, assim como não foi bem o Magno Alves, que recebeu as bolas que o Magno Alves recebeu. A gente, no jargão de futebol, diz que é bola quebrada, né? Aquela que não chega boa, ela bate sempre em alguém e acaba chegando
mascada pro atacante, difícil para ele dominar, para se virar, para fazer o jogo, aquela coisa todinha. Então, mesmo assim o Silas consegue dar uma certa feição ao time do Ceará. O que está faltando é esse segundo tempo, é que está começando a deixar o torcedor encabulado. E a gente que observa futebol aqui por fora começa também a achar que alguma coisa está acontecendo. Não é só pelo fato do Icasa ser hoje uma grande equipe de peso a nível nacional, mas é porque o futebol do Ceará some no segundo tempo. É a terceira partida em que o Ceará faz um segundo tempo ruim, e isso aí o Silas precisa trabalhar mais que urgente, porque tem uma decisão em jogo, tem um título histórico em jogo, e ele foi contratado para isso, para melhorar a situação, o desempenho do Ceará, que faz bem o primeiro tempo e o segundo tempo não corresponde. Valeu, Martins Andrade. Mercadinho já tá aí no Sumaré. Hortifruti Grangeiros, direto da horta para você. Ligue para o Romildo, 3295-2142. Entrega em domicílio. O telefone para você ligar para lá e fazer o seu pedido. O Edmilson, dentro desse assunto do Silas, né? Terceiro jogo dele e uma maratona de jogos que o Ceará está enfrentando agora. Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Se bem que essa semana é só Campeonato Cearense, né? De hoje. Tem quarta-feira e tem sábado clássico contra o time do Fortaleza. E o Silas não tem assim um tempo talvez necessário para treinar a equipe da forma que ele quer, né? Uma vida não muito fácil para o treinador do Ceará. Ele já chegou sabendo disso, mas não dá para Ele já chegou sabendo disso, mas não dá para cobrar do cara que, se você for atrás quantos treinamentos o Silas fez, talvez você não encontre nada, tá certo? Nessas 3 partidas, jogo quarta, domingo, não tem como. Você chega, no dia que você chega, viaja, aí chega no outro dia, treino regenerativo, no outro dia, véspera de jogo, o que você quer, tá certo? Então não dá para se cobrar do treinador. É uma missão difícil, mas eu digo, quando ele foi contratado, tanto a diretoria do Ceará sabia que ia passar por esse problema, quanto ele sabia que iria enfrentar, tá certo? Agora, hoje fazer cobrança em cima do Silas, o time não está rendendo e tal, não me parece justo, porque ele não teve tempo para fazer treinamentos, a verdade é essa. Acerta de Milson Maciel, Luiz Guilherme, tem um chamado aí do Luiz Guilherme já com detalhes ainda do Romeirão, pós-jogo, aqui dentro do lance final, com a equipe Bola da Rede, na sua 3FM. Beleza, olha, dizer que está tudo bem, aparentemente com o goleiro Rodolfo, foi atendido no Hospital Regional do Cariri, tomou uma medicação que sentia muitas dores na cabeça pelo baque, mas aparentemente tudo bem, ele vai ficar em observação, o goleiro da equipe do Icasa. Por aqui já o técnico Silas, vamos ouvir o treinador do Ceará. O Icasa fez um segundo tempo melhor. Eu queria ter 6 substituições para poder fazer hoje, porque a gente está vindo de 2 competições, viagem e ainda dando condicionamento físico para alguns deles. Então estamos tentando fazer um remanejamento, deixar jogador fora para treinar, trazer no banco. Então é todo um trabalho que quem vem assistir o jogo de repente não consegue ver, mas a gente está por dentro dele. Então gostei mesmo depois do 2-1, a gente teve uma chance boa com o Cizinho, faz o 3-1, jogava um balde de água fria no Icasa, né? Mas eles continuaram com muito ímpeto, a meninada tudo nova, a meninada tudo sequinha, tudo com muita velocidade e conseguiram o 2-2. A gente já teve uma com o Marinho lá e uma com o William Correia, que o goleiro fez uma grande defesa. Futebol é isso, eu acho que a gente está no caminho. Se tivesse 2-0 pro Icasa e nós tivéssemos empatado 2-2, sairíamos daqui felizes. Como estava 2-0 pra gente, então a gente está triste, mas é importante que a gente está crescendo. Silas, 2 empates pelo estadual, saindo na frente no placar, na verdade uma vitória apertada também diante da equipe do Maranguape. Enfim, isso preocupa de alguma forma? Não me preocupa, porque como eu falei, eu queria ter 6 substituições para fazer hoje, porque o Marcos Aurélio, por exemplo, hoje foi o 3º jogo seguido, e a gente sabe que fisiologicamente, né, no 3º jogo é o complicado, o cara vem perdendo peso e se colocando em forma, e o 3º jogo é sempre aquele que a gente tem que preocupar, porque colocar o Marcos, por exemplo, 90 minutos pode dar uma
uma distensão e perder o jogador. Então a gente tinha alguns jogadores que vinham de tratamento e tal, então a gente tinha muito essa preocupação. Tanto que eu fiz 12 variações de mudanças lá nas minhas anotações, para se acontecesse isso, entrava esse no lugar daquele e tudo. Até pensei no final fechar com o Gilvan aqui, com 3 zagueiros, mas o gol saiu antes. Então eu me senti na obrigação de continuar colocando o time para cima, porque sempre que você pode mudar para frente, é melhor, porque você tem uma chance de ganhar o jogo. A gente teve 2 ainda, uma com o Ilha e outra com o Marinho. Infelizmente a gente não conseguiu, mas foi um bom resultado, não foi ruim não, acho que foi merecido o empate, pelo que a gente fez no primeiro tempo e pelo que o Icasa fez no segundo. O Ceará pensa em termos de contratação, pensa em trazer mais algum jogador para reforçar o elenco? Não, a gente já trouxe o Fernandinho, que já está lá treinando, né? E estou satisfeito, sim. Logicamente que a gente tem alguns com experiência, muita experiência, que é o caso do Magno Alves. Depois do Magno vem o João, já também com uma idade aí acima de 30 anos. Então esses jogadores a gente tem que sempre estar cuidando, porque eles é que dão as pausas e a velocidade no time, mas eles têm que estar bem. E viagem, jogo, já estamos entrando numa reta que é decisiva. Então, e também eu como treinador, não gosto de ficar mudando o time toda hora, porque você acaba não entrosando. Então é complicado, não é fácil não. Mas gostei, como eu falei, gostei. Aqui é sempre difícil, já visto que acho que fazem 4 anos ou 6, não sei, que o Ceará não ganha aqui dentro, porque realmente aqui é muito complicado jogar. A grama estava um pouco alta, não sei se foi de propósito ou não, para cansar nossa rapaziada aí, mas a verdade é que no segundo tempo o Icasa veio para cima da gente, conseguiu os 2 gols. Depois daí sim, eu consegui fazer as trocas, a gente equilibrou o jogo de novo, e aí tivemos essas 2 chances no final aí que a gente ainda poderia ter saído vencedor. O Ceará tem um compromisso já na quarta-feira diante do Quixadá, um jogo difícil no PV. Ceará pensa, você está pensando em fazer alguma modificação na equipe para esta partida da quarta-feira? A gente estava esperando o resultado desse jogo. Uma vitória aqui poderia nos dar uma certa assim, vantagem na tabela, para de repente poupar um outro jogador na quarta-feira para o clássico. Mas como a gente não conseguiu a vitória, mesmo o empate tendo sido um bom resultado, a gente quarta-feira vai ter que propor o jogo, vamos jogar para ganhar. Então a gente vai com a nossa força máxima de novo. E aí no decorrer do jogo sim, se a gente tiver alguma chance de tirar um ou outro, a gente vai tentar fazer, mas em princípio vamos com todo mundo. Aí, portanto, a palavra do técnico Silas, que já adiantou, quarta-feira, diante do Quixadá, força máxima, é claro, não vai poder contar com o William Correia, tomou no 3º cartão amarelo, está fora do compromisso, pode ser que conte aí com o William, que vem se recuperando de uma contusão, e aí fica, aí, durante toda a semana, a delegação deixa ainda hoje a Meca do Cariri, com destino à Fortaleza, o grupo se reapresenta amanhã, já avisando o compromisso da quarta-feira. Ele falou poupar jogadores caso vencesse em Juazeiro, porque no sábado ele já tem o primeiro clássico pelo cearense diante do Fortaleza na Arena Castelão, 18 horas. A gente vai aguardar, daqui a pouco volta trazendo aí a votação. A votação, quem foi o craque da partida é com você, Adriano Júnior. Daqui a pouco, então, a nossa escolha do craque bola na rede, a escolha da equipe que trabalhou nesse empate do Ceará em 2-2 no Romeirão contra o time do Icasa, Edmilson Maciel. Aí o Silas dando as explicações depois do jogo. Você concorda com essa explicação dele, de que quando ele pensou em colocar o Gilvan para compor com 3 zagueiros, para dar uma acalmada, o jogo estava 2-0, foi quando o Ceará tomou o gol, e aí ele falou que se sentiu na obrigação de manter a equipe em cima para tentar matar o jogo. Você concorda com essas observações do Silas? Olha, ele age da forma mais lógica que se pode pensar num treinador, né? Tá certo? Ele disse, olha, 2-0, vou começar o segundo tempo, daqui a uns 15, 20 minutos eu boto mais alguém para proteger, para fechar ali atrás. 2-0 é possível acontecer isso. Só que tomou um gol aos 2 minutos e meio desse segundo tempo. Aí ele ficou. A tendência normal, quando um clube jogando em casa, tá perdendo, faz um gol no início do segundo tempo dessa forma, aí, amigo, é ir para cima. E ele pensou, se eu colocar mais um zagueiro aqui, aí vai ser um desastre aqui em cima. Aí vão me sacrificar se o time fizer mais um gol e virar até. Ele teve a boa intenção,
foi traído pelo adversário, que marcou um gol logo de saída, aí não teve outra alternativa. Acho que nesse aspecto aí, ele pensou corretamente. Como pensou corretamente com o irmão dele. O irmão dele talvez tenha imaginado, puxa vida, o Ricardinho está saturado, precisa tirar o Ricardinho. Mas o Silas pensou no poder defensivo e decisivo que tem o Ricardinho, batendo falta, fez até um gol por isso, tá certo? Mas eu acho que o Silas, nesse ponto aí, tá correto. É aquilo que eu digo, Adriano. Você não pode pegar e chega um treinador, não conseguiu fazer nada taticamente, nem um treino que pudesse dizer assim, hoje eu tenho um dia livre para treinar com o jogador. Como é que você vai cobrar de um homem desse? Tá certo? Complicado, né? Muito complicado a vida do Silas nesse começo aí no Ceará. Tem um bom elenco, né? Tem um investimento aí de bons jogadores, mas não tem tempo para treinar. Mas como o Edmilson falava, né? Ele já sabia do que iria enfrentar e, como diz, né? Virou jargão no futebol. Treinador vive de desafios, né? O desafio aí do Silas de tentar dar uma cara a esse time do Ceará. Martins Andrade, o Silas dando suas explicações e já pensando, claro, né? Depois do empate, um sabor assim meio amargo para quem estava vencendo 2-0 e permitiu o empate. Se fosse a vitória seria diferente, ou se fosse o contrário, como ele mesmo falou, né? O Ceará estivesse perdendo de 2-0 e conseguisse a reação empatar em 2-2. O sabor seria bem diferente do que da forma que aconteceu o Ceará permitindo o empate. Por conta disso, na quarta-feira ele vai colocar a força máxima do Ceará e não vai poder poupar, pensando no clássico do sábado, onde ele talvez tivesse um tempo para trabalhar de forma separada com um grupo aí para tentar aí o clássico onde nenhum quer perder, nem Ceará e nem Fortaleza. O Silas então não vai poupar ninguém vai ser poupado para quarta-feira diante do Quixadá. Pois é, interessante é que a formação do treinador, quando ele é ex-jogador de futebol, ele tende a repetir aquilo que ele foi dentro de campo, né? Então ele queria reforçar a defesa, mas como ele foi um atacante dos bem-sucedidos, ele disse, não, eu vou optar para ir para o ataque, porque eu sempre joguei na frente e sei o que é que a melhor defesa é um ataque. Então ele tentou isso aí, mas aí tem um problema. Tudo isso que já foi falado, que o Edmilson falou, com relação a tempo, soma-se também a preparação física. O pessoal não está conseguindo, ele ainda não conseguiu ajustar um meia ali no Ceará. O Ricardinho, que era volante, agora está um pouco avançado para fazer essa armação e também tentar os chutes de fora, de média distância. Ele tem ido bem, mas ele não conseguiu ainda ajustar o outro meia. Essa que é a verdade. Já tentou o Wesley, já tentou o Marco Aurélio, e repete, tira e bota, mas não conseguiu ainda fazer equilibrar esses dois homens ali de frente de armação e de complementação, porque são dois jogadores que precisam, além de ter a capacidade de armação, de condução de bola, ele precisa chegar junto ao atacante, ou aos dois atacantes, os homens de área que estão lá na frente. Quer dizer, eles se aproximam, tem que se aproximar para a batida e para tentar uma tabela. Ele não conseguiu ainda, esse é o nó que ele tem que desatar para poder conseguir colocar o Ceará numa situação de segundo tempo melhor. Se ele não conseguir fazer isso aí, se ele mesmo com treino ou sem treino, vai pro botão, vai para o quadro, mas ele tem que tentar achar esse segundo homem de armação na frente para equilibrar o jogo. Por quê? Porque o Ricardinho, já no segundo tempo, já não estava mais conseguindo nem andar. E os outros que entraram, eles ficam batendo, são meio canhoto, e vai para o mesmo lado, ocupa o mesmo espaço do campo. Enfim, falta às vezes um pouco mais de habilidade, ou quando sobra habilidade, no caso do Wesley, ele não tem essa velocidade toda. O Silas é o principal problema, é a equação que ele vai ter que resolver com o Ceará. É achar esse segundo homem que resolva também trabalhar na armação e se aproximar dos homens que estão lá dentro da grande área, porque senão vai ser sempre esse sufoco. Cresce, o meia não persegue ninguém, não marca ninguém, vem os volantes, vem o zagueiro, vem todo mundo para cima, e aí você encaixa o Ceará lá atrás, como foi feito hoje, como foi feito contra o Maranguape, como foi feito contra o Botafogo. Fica difícil, mas ele vai ter que resolver esse problema o mais breve possível, sob pena daqui a pouco o torcedor começar a poupá-lo. Edmilson Maciel, o Martins abordava aí o assunto meio campo, né? Marcos Aurélio,
jogador Wesley, jogadores que o Ceará contratou. Bem que o Marcos Aurélio é mais um atacante, né? Ele também joga por ali, mas a posição dele original é como se for um segundo atacante. Mas pelo talento que possui, a técnica, ele também joga de forma recuada, né? E pode definir um jogo numa situação de bola parada ou num chute no arremate de longa distância, como é o caso do Ricardinho também, né? O Ceará contratou peças, Eloy, contratou Wesley, contratou Marcos Aurélio, mas hoje ainda é o Ricardinho o principal jogador de criação do Ceará, apesar das contratações? Pois é, a gente falava há pouco tempo da falta de tempo para o Marcos Aurélio ter se adaptado ainda. 3 partidas apenas, chegou depois, vem do exterior, não fez pré-temporada. Tudo isso pesa nesse momento de ajuste da equipe, quando você tem um jogador que ocupa uma posição importante de criar, tá certo? Tanto o Wesley não se adaptou ainda, quanto o próprio Marcos Aurélio, que hoje sumiu no jogo. Ninguém viu praticamente a atuação. Em função disso, pela eficiência do João Marcos na hora de destruir, pela mobilização que imprime o Ricardinho, pela sua capacidade de bater falta, de bater escanteio, de finalizar de fora da área também, e até tem feito gols, o Ricardinho é indiscutivelmente o grande nome do meio-campo do Ceará hoje, no que pese estarmos ainda sem que os seus companheiros tenham tido condição de mostrar o trabalho, como no caso do Marcos Aurélio. Hoje é o Ricardinho, sim, o grande nome. Tá certo, Edmilson Marcel, você acompanha o lance final com a equipe Bola na Rede, aqui na sua 3FM 91,3, né? Estamos aqui debatendo o empate do Ceará em 2-2 contra a equipe do Icasa, na largada das duas equipes na segunda fase do campeonato estadual. O Bastiz Andrade queria abordar o assunto agora, João Marcos, né, que a gente falava antes do jogo, que você falasse da atuação do João Marcos, onde vem sendo feita uma campanha contra esse jogador, para que ele saia da equipe titular e que o Sandro Manuel entre na equipe. Justamente tem acontecido essas mudanças nos jogos do Ceará, mas o João tem saído pelo cartão que toma, né? Para o Silas se precaver de não ficar com o jogador a menos. Aconteceu de novo hoje. O Sandro no lugar do João Marcos. Você vê a real possibilidade do Sandro tomar a posição do João Marcos, ou você olharia assim uma situação, de repente, os dois da mesma equipe, ou o João seria o titular mesmo absoluto da posição e o Sandro aguardando aí uma oportunidade? Olha, por enquanto é o João Marcos o titular. Agora, isso não impede que o Sandro possa crescer no jogo. É um jogador mais jovem do que o João Marcos, né? O João Marcos já tem uma certa experiência, e o Silas acabou de dizer que são os dois jogadores de referência dele com relação à transmissão de conhecimento, de experiência dentro de campo, ele e o Magno Alves. Então, isso pode acontecer, e é normal. E é normal acontecer. Só que, da maneira como alguns estão querendo, aí isso é que se chama covardia. Né? Você querer perseguir o jogador e jogar o jogador contra o torcedor, aquela coisa todinha. Isso é covardia. O João Marcos ainda é o titular do Ceará pelo futebol que ele representa, pela combatividade, pela marcação forte que ele exerce ali na entrada de grande área. Mas não significa dizer que ele seja eterno ou que vá se eternizar ali como o primeiro homem de marcação de meio de campo do Ceará. Pode sim, o seu reserva hoje, ele pode começar a crescer amanhã. Depende também do treinador, se der força, né? Se der moral para o jogador, vai, agora é tua vez. Faça do jeito que você está fazendo, olha para ele aí como é que ele está jogando, tu vai jogar um pouco melhor do que ele, tu tem condição. O cara cresce e acaba assumindo a titularidade. No futebol isso é normal. Acerto, Martins Andrade. Ô Edmilson, pro próximo jogo contra o Quixadá, o Silas quer utilizar a força máxima. Se estiver à disposição dele o William, você acredita que você colocaria o William de volta ao lado do Magno, ou pelo que vem rendendo o Assisinho, merecia a oportunidade de permanecer na equipe ao lado do Magno Alves na equipe titular? Pela função, você tem que colocar o William para jogar, tá certo? O que é a preocupação que o Silas tem? O Silas jogou hoje fora com o Icasa, vai jogar quarta-feira com o Quixadá, e o próximo é um clássico. O clássico é imprevisível. E ele sabe que se não fizer um bom resultado contra o Quixadá, ele vai ficar na obrigação de vencer o Fortaleza, o que é complicado, porque é clássico, tá certo? Então o que ele estava sonhando? Qual era o sonho do Silas? Fazer uma grande partida hoje, ganhar do Icasa lá, assumir a liderança, vir com uma certa folga para pegar o Quixadá, poupar alguns jogadores
e se consolidar no jogo contra o Fortaleza. Se o ideal para eles, o mundo ideal para eles seria esse. Ganhando em casa, poupa os jogadores, faz um bom resultado, um razoável, pelo menos. Podia até empatar contra o Quixadá, mas com o time titular descansado uma semana para treinar e tal. Deu zebra, fez 2-0, nesse pensamento dele, não é zebra que foi o empate contra o Icasa, não. O pensamento que ele teve não deu certo. Então, venceu por 2-0, o Icasa empatou, obriga o Silas a botar o time para cima do Quixadá, porque tem que vencer o Quixadá, porque se não vencer o Quixadá, aí vai pegar um clássico contra o Fortaleza. Você sabe que é complicada essa situação de vencer clássico, né? Com certeza, com certeza. Então vamos agora à eleição do craque Bola na Rede, a escolha da nossa equipe que esteve trabalhando nesse empate entre Icasa e Ceará no Romeirão, 2-2, né? 2 para o Ceará, 2 para o Icasa. O Ceará marcando seus gols com Ricardinho e também com o jogador Assisinho, né? Que Assisinho marcou primeiro, depois o Ricardinho marcava de falta, 2 belos gols de fora da área, e o time do Icasa marcando com o jogador Núbio Flávio e com o zagueiro Charles no segundo tempo, né? O Verdão imprimiu aí uma pressão e chegou ao empate com o Charles. Vamos então à escolha do jogador que encheu os olhos da galera, o melhor em campo, hora do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Você está em 91,3 na 3 FM com o lance final, equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte e curte de montão. Daqui a pouco, depois da nossa escolha do craque Bola na Rede, tem o Alex Oliveira, que vai trazer informações do Fortaleza Esporte Clube, que empatou ontem em 1-1 no PV contra o Maranguape na largada da segunda fase para as duas equipes, né? A primeira rodada concluída hoje com empate entre Icasa e Ceará, 2-2 no Romeirão, Fortaleza 1, Maranguape 1, Guarani de Juazeiro 2, Quixadá 0, a primeira rodada da segunda fase do estadual. Eu começo com Martins Andrade, escolhendo aí o craque Bola na Rede, o destaque do jogo. Olha, pelo primeiro tempo que fez, pelas carregadas de bola pelo lado esquerdo, que inclusive finalizou bem uma bola e que deu muito trabalho à equipe do Icasa, infelizmente teve que sair. Eu vou ficar com o Assisinho novamente, né? Eu já tinha voltado no Assisinho da vez passada, o Assisinho hoje repetiu enquanto esteve em campo. Foi um jogador que deu muito trabalho à equipe, à defensiva do Icasa, responsável pelas principais jogadas, juntamente com o Samuel pelo lado esquerdo do Ceará, quem trazia muito perigo. E infelizmente pouca gente na área para concluir, mas o Assisinho culminou a sua atuação com um belíssimo gol e abriu o placar para o Ceará. Eu fico com ele como o melhor jogador. Valeu, Martins Andrade, boa noite para você. Boa noite a vocês, a gente se encontra depois. Valeu, depois, né? Vem depois. Você vem no Faixa Nobre do Esporte, irmãos. Segunda a sexta-feira, o programa de esportes da equipe Bola na Rede, sempre de 8 às 9 da noite. O Martins estará por aqui, ao lado do Edmilson, do Judicael Jacó, do Eduardo Matos e toda a equipe Bola na Rede. Vamos a J. Rômulo, vai escolher agora o craque Bola na Rede, o destaque do jogo, o melhor jogador em campo, o nosso quadro aqui, o craque Bola na Rede, agora com J. Rômulo. Muito bem, olha, eu gostei do futebol praticado pelo João Marcos, pelo Ricardinho, né? O Magnol, eu concordo com o Edmilson Passeio, foi figura nula hoje, na partida de hoje, mas vou acompanhar o voto do Martins Andrade. Gostei do futebol do Assisinho, né? É um jogador que não pode ficar, sei lá, um trabalho para o treinador, a dor de cabeça do treinador, né? Eu posso dizer aqui o que eu quero dizer, posso falar. E ele, claro que vai escolher o melhor, mas para mim tem que ser titular nesse momento do time do Ceará. O Assisinho, na minha opinião, pelo que ele produziu no primeiro tempo, fez um golaço, infernizou a zaga do Icasa. Para mim, craque do jogo, o Assisinho. Valeu, Jota. Bom retorno para você, a Horizonte, e boa noite. Valeu, querido. Forte abraço. Foi um prazer trabalhar ao lado de todos vocês. E quarta-feira estaremos de novo, né? PV, Ceará Quixadá. A partir das 20 horas estaremos ao lado de toda a equipe Bola na Rede. Forte abraço. Valeu, J. Rômulo. 2 votos para Cizinho. J. Rômulo e Martins Andrade. Agora a vez de Edmilson Maciel.
votar no craque do jogo, na opinião dele, no craque bola na rede. Pois é, Adriano, você diz o craque do jogo, eu fico olhando quem jogou os dois tempos. Não tem, certo? Por exemplo, esse zagueiro de casa, Charles, joga muita bola, ele é muito bom jogador, tá certo? Esse Teles, lateral esquerdo, outro bom jogador. Mas jogaram um tempo só, tá certo? Aí você vai pro Ceará, quem teve bem? Ricardinho, muito bem. O lateral esquerdo é o Samuel, um primeiro tempo primoroso, tá certo? E o Assisinho. Desses três aí, já que ninguém jogou o jogo todo, metade do jogo foi de Ceará e metade foi de casa, então eu teria que escolher alguém que jogou um tempo só. E o melhor de um tempo só foi, indiscutivelmente, na minha concepção, o Assisinho. Até porque, além de jogar um belo futebol no primeiro tempo, ele fez um gol. Que belo gol, hein, que ele fez. Gol, né? É verdade. Certo? Então, meu voto para satisfazer o Djavan, eu fico com o Assisinho. Você fica com o Assisinho, tá certo. 3 votos para Assisinho. Boa noite para você, Edmilson Maciel. Boa noite, até amanhã. Amanhã tem mais, amanhã tem Faixa Nobre do Esporte, né? Equipe Bola na Rede, diariamente fazendo companhia aqui na sua 3FM. Amanhã tem um Faixa de 8 às 9 da noite, programa de esportes da equipe Bola na Rede. 3 votos para Assisinho, né? Martins Andrade, J. Rômulo e o nosso Edmilson Maciel. Agora a vez do LG, Luiz Guilherme. Escolhe o craque Bola na Rede. Beleza, olha, Adriano, quem sou eu para fugir do Assisinho? Porque, olha, 2 comentaristas votando nele, abalizados. O narrador também votando nele. Foi um jogador que se destacou, gostei muito do Ricardinho, mas eu vou votar no Assisinho por ter feito gol, ter trabalhado muito bem. E outra coisa, foi um belo gol, né? Se movimentou bem, é o artilheiro do campeonato e o meu voto é para o Assisinho também. Teve um aqui, uma vez que falou assim, eu gostei muito dele. Não ficou legal quando falou isso. Achei que você ia falar isso também, ainda bem que você não falou. É só o voto mesmo. Olha, a gente se encontra então amanhã, dentro do Faixa Nobre. Valeu. Valeu, Luiz Guilherme. Aquele abraço pra você, o nosso LG, encerrando aí a nossa escolha do craque Bola na Rede, Assisinho, por unanimidade, mais uma vez, escolhido pela equipe Bola na Rede como craque do jogo, craque Bola na Rede. Assisinho, então, por unanimidade hoje, o melhor do jogo entre Icasa 2 e Ceará também 2, jogo que aconteceu no Rumirão, com a narração de J. Rômulo e toda a equipe, participação aqui da equipe Bola na Rede, equipe da Rádio A3 FM 91,3. Vamos a notícias do Fortaleza, notícias do Tricolor de Aço, depois do empate de ontem diante do Maranguape, muitas reclamações aí, a torcida pegando no pé do treinador, e o Alex traz destaques do Tricolor. Fortaleza. Legal, amigos da equipe Bola na Rede, você ligado aí no Futebol A3, no lance final. O Fortaleza ontem, na estreia desta segunda fase do estadual, ficou no empate contra a equipe do Maranguape e o Tricolor saiu atrás no placar. O Gavião da Serra foi que abriu o marcador no estádio Presidente Vargas. Na saída do jogo, conversamos com o Cassiano. Tem alguma explicação do time para esse empate, Cassiano? Só que a gente não estava conseguindo armar, não estava conseguindo receber bolas para poder ir para cima. Infelizmente a nossa equipe não estava acertando esse passe do meio campo, essa ligação do meio campo com o ataque, e me prejudicou um pouco na partida, tanto eu quanto o Cássio. Agora é tentar acertar isso aí para o próximo jogo não acontecer. O time não conseguiu reeditar as partidas que vinha fazendo, ou mérito do Maranguape? Não, a gente também não fez o que a gente apresentou nos últimos jogos. E a equipe do Maranguape também veio bem postada, eles conseguiram suprir as nossas qualidades lá da frente e infelizmente não conseguimos sair com a vitória. O empate também não é um mau resultado, mas fica um gostinho de derrota. Você tinha cansado ou foi a opção do técnico? Foi a opção do técnico. Já o técnico Nedo Xavier voltou a criticar as tabelas nos campeonatos que o Fortaleza participa. E as tabelas também, é duro você falar, mas as coisas acontecem, não sei porque a gente joga... Nós temos, hoje eu questionei por que a gente joga, nós jogamos quarta e jogamos sábado, né, com outra equipe joga quarta e domingo. A televisão, mas com a televisão só quanta gente. Nós jogamos quarta, depois jogamos no sábado, depois do jogo do clássico no domingo, nós vamos jogar no sábado, depois jogamos na terça. Aí o Ceará joga na quarta. Mas sempre assim, sempre eles, eu não entendo porquê. Quanto à não entrada do cearense, que o torcedor pediu durante o jogo,
Nedo disse que ele deve entrar, mas no momento certo. Não adianta você pedir, eu trabalho dia a dia, trabalho toda hora. Nós temos departamento fisiológico, departamento de preparação física, todos os profissionais competentes e sabem, né? Você sabe, se vocês, mais que ninguém, quem assistiu o jogo do Contra o Horizonte viu que o segundo tempo o Dudu ele não foi o mesmo jogador do primeiro tempo, então você não pode usar, é lógico que ele vai ter que entrar, no momento certo vai entrar e a gente sabe disso. Além do seu time não apresentar o mesmo futebol dos últimos jogos, Nedo reconheceu o mérito da equipe adversária. Tem que dar parabéns que uma equipe que jogou bem, soube jogar. Minha equipe teve alguns jogadores, como já frisei, não ficar abaixo do que pode jogar. E fazer o quê? Agora não adianta baixar a cabeça, tem que trabalhar. Trabalhar para quarta-feira tem mais uma guerra. A reapresentação do tricolor acontece nesta segunda-feira e os treinamentos acontecerão nos 2 períodos. Pela manhã, o regenerativo e à tarde o time já começa a trabalhar com bola, visando o próximo compromisso. O tricolor de aço entra em campo nesta quarta-feira contra o Guarani de Juazeiro no estádio Domingão. E o mando de campo é da equipe caririense. Com notícias do Fortaleza, no lance final, Alex Oliveira. Valeu, Alex Oliveira, trazendo informações do Fortaleza. Após o jogo de ontem, empate em 1-1 contra o time do Maranguape. Os grandes empataram na abertura da segunda fase do estadual. O Fortaleza empatando em casa no PV contra o Maranguape e o Ceará empatando no Romeirão, em Juazeiro do Norte, contra o Icasa. 1-1, Fortaleza e Maranguape, 2-2, Ceará e Icasa. O Guarani de Juazeiro foi a única equipe a vencer, né? Nessa largada da segunda fase da primeira rodada. O Guarani de Juazeiro venceu na cidade de Barbalha a equipe do Quixadá por 2-0. O quadrangular da morte, né? Também tivemos a movimentação hoje. Apenas uma equipe venceu. Esse quadrangular da morte, você sabe, né? Que são as equipes que estão brigando contra o rebaixamento, a Série B do estadual em 2016. Dessas 4, 2 cairão para a Série B, serão rebaixadas. E hoje o time do Itapipoca, jogando no seu estádio, no Perilo Teixeira, o Perilão, voltando a jogar lá, conseguiu vencer, né? Foi a única equipe que venceu na primeira rodada desse quadrangular. O Itapipoca venceu o Guarani, na verdade, o Itapipoca venceu o Horizonte, né? Itapipoca venceu o Horizonte 2-1 no Perilo Teixeira. O Guarani de Sobral, esse jogando no Junco, e o mando de campo foi do São Benedito. As coisas engraçadas do futebol cearense, né? São Benedito não tem seu estádio liberado. O capitão Tarcisão, como é conhecido, e acabou jogando, mandando seu jogo lá na casa do Guarani de Sobral e ficou no empate em 1-1. Um pro São Benedito, um pro Guarani de Sobral, a primeira rodada do quadrangular da morte na luta contra o rebaixamento do campeonato cearense, né? A equipe Bola na Rede está com você aqui desde as 3 horas da tarde com pontapé inicial, depois a bola rolou às 4 para Icasa e Ceará, com a narração de J. Rômulo, comentários de Edmilson Maciel e Martins Andrade. No campo de jogo, o nosso Luiz Guilherme trazendo informações de Ceará e do Verdão do Cariri, o time do Icasa, né? O nosso DJ, o Djavan Rosa, nos estúdios da 3FM 91,3. A equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte de montão. Eu me amarro nessa. A gente vai ficando por aqui, tirando o time de campo. Vamos meter o pé agora, né, Djavan? Amanhã a gente volta a partir de 8 horas da noite no Faixa Nobre do Esporte, né? Sempre de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da noite, o programa esportivo da equipe Bola na Rede. São 6h56, 6h57 agora, nesse domingo maravilhoso. Vem aí um show de muita música pra você, aqui na sua A3FM 91,3. Como diz a musiquinha de Djavan, não descola o seu ouvido, não descolhe o seu ouvido de forma nenhuma, porque vem aí muita música de qualidade, meu amigo Queen trazendo aí muita música de qualidade para você na noite desse domingo. Amanhã tem mais. Bye bye, amanhã 8 horas estaremos de volta.